Hoje nós vamos falar sobre um tema que interessa muitas pessoas, nem jovem, nem idoso, porque é uma coisa que o mundo fala tanto, né, está na moda, a ponto de que hoje, quando você vê uma publicação qualquer sobre alguém, diz o nome, vírgula e um número. Aí, o número define a pessoa, é o número de anos. Isso não define ninguém. O tempo não define a imagem e semelhança de Deus. Não define a Deus também. Alguns de vocês já viram um relógio de sol? Sabem o que é? Que alguém aqui tem um relógio de sol no jardim? Você tem? Você tem? Dentro de casa? Ok. É decorativo, né? Bom, o relógio de sol hoje em dia, ou melhor dito, o relógio de sol na antiguidade era a maneira de se marcar o tempo. Hoje em dia, todo mundo olha no relógio de pulso, nem isso, atualmente o pessoal olha no celular. A ponto de que as crianças de hoje não dizem 1:45, elas dizem 2:45, 46, 47. Antigamente ninguém falava assim, era 1/4 para, 1/4 ou 1/4 depois, porque se olhava o mostrador do relógio. Mas agora a criançada de hoje fala em minutos exatos, porque é tudo digital. As coisas vão mudando. Mas antigamente, na antiguidade, não antigamente, na antiguidade, muito para trás, a hora era medida e marcada pelo relógio de sol, que é, todo mundo sabe o que é? É uma como é que se diz? É uma coisa que recebe a incidência dos raios solares e, à medida que o Sol vai mudando de posição, vai lançando uma sombra. Então, se diz que a hora declina ou aumenta de acordo com aquela sombra que vai aumentando. Mas também na hora, ao meio-dia, em qualquer lugar no mundo, é a hora em que o Sol está a pino, os raios do Sol estão verticais, eles caem sobre o relógio de sol e não fazem nenhuma sombra, porque o Sol está a pino. A descobridora e fundadora da ciência cristã faz uma analogia do Sol com a realidade da presença de Deus, exatamente dessa maneira, que a verdade de Deus não está nem aumentando, nem declinando. Não é mais agora, nem menos depois. Assim também é a verdade do homem. Então, a ideia de usar o relógio de sol, ou o celular, o relógio de pulso, para contar o tempo, é o que leva as pessoas a medir a vida em termos de tempo. Quer dizer, só pensem o seguinte, imagine se vocês começarem a imaginar que daqui a um ano a Terra já fez outra rotação, outra revolução atrás do céu, então cada um de nós tem um ano a mais. Não tem sentido. A vida do homem não tem ligação com isso. Não é isso que mede a vida do homem. E não é o tempo marcado pela sombra que declina ou não que determina o apogeu da inteligência, da capacidade e da vida do homem. A descobridora da ciência cristã faz uma alusão a essa analogia quando ela diz nesse livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, que é o livro onde ela explica a ciência cristã, a ciência do cristianismo, a ciência que Jesus sabia. Ela faz essa analogia. Medir a vida pelos anos solares despoja a juventude e reveste a velhice de características feias. O sol radiante da virtude e da verdade é simultâneo com o existir. O sol da verdade é simultâneo com a vida. E esse simultâneo não tem sombra. Não é nem antes nem depois, ele não está crescendo e não está diminuindo. A Bíblia faz alusão a essa vida eterna nas palavras de Pedro, em 2 Pedro, quando diz: um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Isso é verdade sobre cada um de nós. Eu gostaria de tocar nesse tema sobre o tempo, a idade, a utilidade, a vitalidade do homem, contando a história da vida da fundadora da ciência cristã.
porque a vida dela, o que ela ensinou, o que ela mostrou à humanidade, revela justamente que o homem não está preso nem dependente do tempo, nem perdendo à medida que o tempo avança. E eu vou começar a história de Mary Baker Eddy de trás para frente. Vamos falar na vida dela a partir dos últimos anos dela. Ela nasceu em 1821 e faleceu em 1910, portanto, é uma pessoa praticamente que viveu durante todo o século XIX. Faleceu no começo do século XX. Quando ela estava com 80 e poucos anos, ela tinha uma realização extraordinária, principalmente considerando que em 1906, 1907, 1908, uma mulher com mais de 80 anos, 85, 86, 87 anos, era raro uma mulher ter tanta idade e quando tinha, não tinha nenhuma atividade, nenhuma utilidade. E então não era comum uma pessoa chegar a uma idade provecta em plena função, que foi o caso dela. A essa altura, ela tinha fundado uma igreja, essa igreja tinha filiais no mundo inteiro, tinha fundado uma sociedade editora que publicava 3 revistas, as quais são publicadas até hoje. Logo depois disso, ela publicou um jornal que é conhecido até hoje, The Christian Science Monitor. Enfim, ela tinha uma realização extraordinária, era uma das pessoas mais conhecidas na América do Norte, na Europa e até na Ásia e na África, e já estava começando a ser conhecida na América do Sul, por ter fundado uma igreja, uma religião com ramificações tão grandes que levava as pessoas a recuperarem a saúde por meio da oração. Então, ela era muito conhecida, não só era muito famosa, mas também tinha recolhido durante os anos e as atividades de publicação, aliás, não só as revistas, mas ela tinha publicado vários livros que circulavam no mundo inteiro, ela tinha acumulado um patrimônio econômico muito grande. Era natural isso. Ela não tinha nenhum interesse em dinheiro, então ela passou o patrimônio que era dela, que era muito alto, tinha bens, tinha propriedades e atividades que traziam muita renda, ela passou tudo isso para o nome da igreja, para que a igreja que ela tinha fundado tivesse meios para abençoar a humanidade inteira. Mas ela era, no fim das contas, a pessoa que era a depositária, ela era a dona daquele patrimônio, apesar de ter passado tudo para a igreja. E nesse momento ela foi vítima de uma acusação muito injusta e de um processo judicial contra ela. O argumento desse processo é de que, aos 86 anos, uma mulher não podia estar em condições mentais para ter competência para administrar uma organização tão grande e que envolvia tantos bens e tanta atividade. Ela foi acusada de ser mentalmente incompetente devido à idade. Agora, pensem o que estava sendo posto em risco. Não era a reputação de uma mulher, isso é quase secundário na situação. O que estava sendo posto em risco é tudo o que ela tinha realizado. A igreja que ela tinha fundado, a religião que se estava difundindo, que tinha sido uma inspiração que a levou a escrever os livros e publicar as revistas que abençoavam e continuam abençoando a humanidade inteira, tudo isso teria sido deitado a perder se ela perdesse esse caso na justiça. Porque então, todo o patrimônio dela legalmente passaria aos herdeiros dela. E essa ação foi movida por amigos que eram os mais chegados a ela, inclusive o filho dela. Evidentemente, o que interessava era o patrimônio. O que interessava a todos esses era que ela fosse posta fora de combate e eles todos herdassem, eram 5 pessoas, herdassem esse patrimônio muito, muito grande. Agora, vocês imaginam que injusto, que cruel, que
penoso que pode ser para uma senhora dessa idade, respeitada no mundo inteiro, conhecida no mundo inteiro, passar por esse vexame, por essa acusação totalmente infundada e inverídica. Naturalmente, ela usou recursos legais para se defender e teve advogados e a causa estava sendo levada à justiça por todos os processos normais. Uma das coisas que todo mundo pensa em qualquer religião, quando existe uma situação de crise, uma situação difícil, as pessoas se voltam a Deus em busca de solução. Naturalmente, todo mundo busca aquilo que crê que é a melhor solução para mim, certo? É o que eu quero que aconteça. Todo mundo pensa que vai orar para isso. Naturalmente, o melhor que podia acontecer nesse caso seria que ela ganhasse o caso, certo? Bom, mas ela deu instruções para os alunos e as pessoas que moravam com ela e que normalmente a ajudavam, para como orar nessa situação. E ela instruiu a todos a que orassem para que a mente divina, a inteligência da mente divina se manifestasse. E não por um veredicto favorável. Seria natural pensar todo mundo orando a Deus para que o veredicto fosse a favor dela. Não façam isso. Nós vamos orar para saber que a mente divina, a inteligência da mente divina está se manifestando. É irresistível. E é assim que nós vamos orar, sabendo que isso vai se manifestar. E mais nada, não orar por um veredicto, nem favorável nem desfavorável. Todos acataram as instruções e oraram durante muito tempo. Ela foi entrevistada por todo tipo de advogados, juízes, e numa entrevista ao final do processo, ela foi questionada, interrogada por um juiz, um advogado e um psicólogo. E era um dos pontos em que se decidiria se ela era competente ou não. Foi uma entrevista privada. Eles saíram da entrevista transformados, dizendo que eles estavam encantados com a inteligência, o discernimento e a capacidade dessa mulher, que era brilhante. Eles estavam maravilhados com a inteligência, a capacidade dela. Quer dizer, o que eles viram foi todo o contrário daquilo que eles pretendiam encontrar. Como consequência, o caso foi dissolvido. Não é que ela tenha ganho o caso, foi retirado, porque não havia motivo para tal acusação. Evidentemente, não é que ela tenha ganho o caso, desapareceu o problema. E ela pôde continuar suas atividades, e depois que ela faleceu, tudo isso continuou. A base do pensamento dela, ao dizer aos alunos e aqueles que a ajudavam, que orassem para que se cumprisse a vontade da mente divina, ela explica isso no livro Ciência e Saúde, que eu mencionei agora há pouco. E nós vamos ouvir isso várias vezes, porque creio que é uma das coisas que eu mais gosto de ver nos ensinamentos dela. Ela diz assim: tudo o que mantém o pensamento humano em linha com o amor abnegado, despojado de ego, recebe diretamente o poder divino. Vou ler de novo. Tudo o que mantém o pensamento humano em linha com o amor despojado de ego, recebe diretamente o poder divino. Foi isso que aconteceu. E é isso que nós temos que aprender em qualquer época da nossa vida, a saber que tudo aquilo que está em linha com o amor despojado de ego
Despojado de ego quer dizer, não é o que eu quero. Por mais que pareça que o que eu quero é certo. Todo mundo, quando quer uma coisa, pensa que está certo, é verdade? Então, é uma questão de se despojar do ego. Eu quero assim, eu quero assado. Não é só uma questão de não ser egoísta. Vai mais além do que isso. É despojado de ego. É se despojar do senso de que eu quero assim e que eu quero assado. Tudo que mantém o pensamento humano em linha com o amor despojado de ego recebe diretamente o poder divino. Foi isso que aconteceu naquele caso. O poder divino mostrou que ela era uma mulher perfeitamente capaz e que a causa que ela tinha organizado não podia se perder por ambição de 5 pessoas, por dinheiro. O que ela ensinou durante a vida inteira, o que ela ensinou durante a época, quando ela estava na década dos 80 anos, e continua ensinando até hoje, é um discernimento do que é Deus, um discernimento espiritual que, em sua época, estava à frente dos tempos, estava muito adiante da época em que ela viveu, fim do século XIX, começo do século XX. Está adiante da época em que nós estamos vivendo. Os ensinamentos de Mary Baker Eddy vão mais além do que a nossa época, quase na metade do século XXI. A determinação de que a mente dirigiria o veredicto é algo que nós podemos aplicar na nossa vida. Todas as vezes que nós temos uma dúvida ou uma angústia sobre algo que deveria ser assim e está sendo desta maneira e nós não estamos de acordo. Se nós conseguirmos levantar o pensamento para mais longe do que o quadro em si e saber que a mente dirige o veredicto, vem uma calma, uma confiança. Isso prova que os limites das circunstâncias não têm nenhum efeito, nem de idade, nem da circunstância. Bom, eu acabo de contar um dos episódios mais dramáticos, mais difíceis da vida de Mary Baker Eddy. Sabem o que ela fez quando deram a notícia para ela de que o caso tinha sido dissolvido? Sabe o que ela fez? Ela foi correndo para a escrivaninha dela, se sentou, pegou uma caneta e um papel, escreveu uma carta de perdão àquelas pessoas que tinham movido aquela ação, principalmente a pessoa mais responsável pela ação. Ela escreveu uma carta perdoando. Foi a primeira coisa que ela fez. É uma lição para todos nós. Ela não reagiu à circunstância mortal. Ela agiu de acordo com a presença da inteligência divina. Isso é um ato de perdão. O problema não só já tinha desaparecido, mas ela continuou em frente com grande vigor e, à medida que os anos passados, o vigor com que ela gerenciava os seus assuntos não declinou. Mas ela usou o perdão imediatamente. Aliás, eu gosto de pensar que mesmo Jesus, na carreira dele, depois de crucificado, aliás, quando ele estava na cruz, o pensamento dele para com a humanidade foi de perdão. E não é que ele tenha pedido a Deus no céu para perdoar aquela gente lá que estava com culpa. Ele perdoou. Ele teve que apelar para o seu sentido mais alto do que era Deus e o que era a humanidade e perdoar. Se ele não tivesse perdoado, se ele não tivesse amado a esse ponto, ele não teria ressuscitado. Então, eu vejo que no fim da carreira de Mary Baker Eddy, ela teve uma oportunidade de pôr em prática esse tipo de perdão, que perdoa as pessoas que queriam pôr fim à carreira dela, como aqueles que pensaram que crucificando Jesus teriam posto fim aos ensinamentos dele. A verdade não pode ser apagada dessa maneira, e o amor faz com que isso aconteça. Os ensinamentos de Mary Baker Eddy
são baseados nos ensinamentos de Jesus em cada ponto. Jesus era o modelo para Mary Baker Eddy e é um modelo para nós. Jesus nunca disse pessoalmente que ele era Deus. Ele chamava Deus de Pai. No Evangelho de João há uma frase que diz: eu de mim mesmo nada posso. Eu preciso ler como é que é isso em português. E eu gosto muito dessa frase. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Jesus estava constantemente procurando fazer a vontade do Pai dele. Ele tinha um pai, ele sabia quem era o pai dele. E ele sabia que ele sozinho, por conta própria, por sua própria imaginação ou pensamento, não podia fazer nada. Tudo que ele podia fazer era porque ele obedecia ao pai dele. Jesus não veio fazer o que ele queria, ele veio fazer aquilo que o pai dele mandou fazer. Abençoar, ensinar o caminho através do perdão e do amor, levantar a humanidade a uma noção mais clara de que o Pai é Deus. É interessante que Jesus, às vezes a Bíblia diz que ele subia a montanha e passava a noite inteira, a semana inteira, 40 dias, há vários episódios, e que ele se isolava, ia a um lugar retirado para orar. Agora eu pergunto para vocês, ele estava orando para quê? Para quem? Eu não posso imaginar que Jesus se isolava e orava para este, para aquele, para fulano, para mengano, para curar isto, para curar aquilo, para os judeus, para os fariseus, para os filisteus. Não. O que ele fazia? Ele orava entrando em comunhão com o Pai dele, que é o princípio divino de toda a vida. Essa oração que ele fazia o colocava em comunhão com Deus. E a comunhão não é uma cerimônia, não é um ritual, não é uma coisa que acontece na igreja. A comunhão com Deus é essa oração constante. E essa oração constante, essa união, vocês separam com união, vocês vão ver o que quer dizer comunhão, é a verdade que destrói a aparente realidade do mal. Essa comunhão com Deus destrói a aparente realidade do mal. A oração de Jesus era essa comunhão. Não era para que acontecesse isto ou aquilo como ele achava certo. E eu creio que nós podemos adotar isso na nossa vida. A nossa oração pode ser constante, comunhão com Deus, sabendo que a ação do amor divino está acontecendo o tempo todo. E o resultado é bom, e não precisa ser como eu quero. Quando a gente determina qual é o resultado, já limitou. A vontade de Deus não tem limite, e é sempre boa. E funciona em qualquer idade. Não depende de quantos anos uma pessoa tenha, a mais ou a menos. E uma vez eu tive a oportunidade de provar isso com meu pai. Eu moro nos Estados Unidos há muitos anos, desde que eu terminei a faculdade aqui em São Paulo. Eu fui morar em Boston para trabalhar para a Igreja da Ciência Cristã e, numa ocasião em que eu estava muito ocupada com muitas atividades, meu pai me telefonou e meu pai, como a Elizabeth disse, era um cientista cristão de muitos anos e muito experiente e muito dedicado à ciência. Nesse momento, meu pai tinha mais ou menos 84, 85 anos. Ele era um senhor de idade avançada para a época. Muito ativo, ele nunca parou de trabalhar, mas ele se sentiu muito doente, teve uma gripe muito violenta, ficou com a impressão que talvez ele tivesse com pneumonia e me telefonou, pedindo, não só me pedindo ajuda, mas pedindo para eu vir imediatamente ter com ele, coisa que naquele momento eu não podia fazer. E eu fiquei conversando com ele por telefone e me ocorreu dizer isto. Nós vamos pensar o seguinte,
que nós dois somos filhos, não um do outro. Não é que você é idoso e eu sou jovem, então você é frágil e eu tenho força. Nós não somos filhos um do outro, nós somos filhos do mesmo pai. E a nossa idade é igual à do pai, é igual a minha e a sua e a do pai. É eterna. É a vida eterna que nós vivemos agora. Não, a noção de que um é filho do outro, um acaba, o outro começa, um tem força, o outro não tem, não é a verdade do homem, não é a verdade que nós conhecemos e não era a verdade que ele sabia. Conversamos um pouco sobre isso, eu desliguei o telefone e fiquei sentada numa cadeira pensando nesses termos durante algum tempo, até que eu me senti em paz, não tive nenhum impulso de sair correndo, comprar uma passagem e vir para cá. Uma hora depois, ou duas, eu liguei de novo. Ele atendeu o telefone com voz forte e me disse, não precisa você vir, eu já estou melhor. E no dia seguinte ele estava bem. Quer dizer, aquela noção de uma pessoa de idade, portanto que qualquer problema tinha a conotação de sério, desapareceu completamente quando nós dois pensamos que nós éramos iguais, porque éramos filhos e que tínhamos um pai cuidando de nós, tanto dele quanto de mim. Até hoje eu me lembro como era bom saber isso, saber que ninguém está avançando para uma idade provecta e deixando atrás uma juventude ativa. A ciência do cristianismo, ensinada por Jesus, ensinada de novo por Mary Baker Eddy, a esta época, está adiante dos séculos, adiante dos tempos. E é uma ciência que, embora a igreja tenha sido fundada há mais de 150 anos, quase 150 anos, ela vai adiante dos tempos, nunca pode ficar obsoleta, porque ela ultrapassa os limites do tempo, do espaço e dos conceitos humanos limitados. A senhora Eddy ensina que Deus e o homem são inseparáveis, e esse inseparáveis inclui no tempo e no espaço. Não é inseparável agora e depois não se sabe o que vai acontecer. Deus e o homem nunca podem estar separados, porque Deus é a vida do homem. Deus é o amor que se revela. O amor é natural, o amor se revelar, o amor não se esconde. É da própria natureza de Deus se deixar conhecer, se deixar ver. E é pelo amor que Deus se deixa conhecer. E o maior exemplo de amor que a humanidade teve foi Cristo Jesus. Como eu falei agora há pouco, foi o perdão de Jesus que o permitiu se sobrepor à maior expressão de violência e de ódio que a humanidade já teve. E hoje em dia, diante dessas manifestações de ódio, de violência e de intolerância que nós vemos pelo mundo inteiro, a única coisa que pode ajudar a humanidade é o amor. É o amor a cada uma das pessoas. Eu vou contar um exemplo que não estava no meu plano contar hoje, mas eu vou contar. Eu tenho uma amiga, tinha uma senhora em Paris, que era professora da ciência cristã há muitos anos, e era uma senhora muito conhecida, muito bem vista e tinha uma realização muito grande. Ela ia à igreja todas as quartas-feiras e todos os domingos, ia de metrô, ela não tinha carro. E era uma pessoa pesada, ela não era assim muito ágil, muito elástica, ela se movia devagar. Um dia, um domingo de manhã, ela estava indo à igreja de metrô, desceu do metrô, subiu a escadaria para ir para a igreja. Um casal jovem vinha descendo, correndo as escadas, e a empurraram, e ela caiu. E o casalzinho saiu correndo. Quando ela se levantou, ela se deu conta de que eles tinham levado a bolsa dela. Quer dizer, não foi só que por acaso eles a empurraram para roubar a bolsa. Ela se levantou, não tinha se machucado, e foi à igreja. E durante o caminho todo, e durante o culto inteiro, ela passou o tempo todo abençoando esse casal. Eu os abençoo porque eles são a imagem e semelhança de Deus. Eu os abençoo porque eles são bons, porque o amor de Deus os envolve, os guia.
eles são abençoados por Deus, eu os abençoo. Ela passou o culto inteiro se dedicando a abençoar esse casal. Precisou pedir carona para ir para casa, porque ela não tinha dinheiro para tomar o metrô, e passou o dia inteiro orando com essas ideias. Às 9 horas da noite, bateram na portaria do prédio dela. Ela pegou o interfone e perguntou quem era um desconhecido, e disse, olha, nós encontramos uma bolsa em tal lugar e queríamos devolver. Ela mandou a pessoa subir, devolveu a bolsa intacta. O que aconteceu? A bênção que ela sentiu por eles não permitiu a esse casal guardar o que eles tinham roubado. Eles tiveram que largar aquilo. E alguém encontrou, e dentro tinha documentos, tinha o endereço dela. É o poder do amor. Mas nós temos que nos lembrar desse amor, que redime, que salva, que cura, que perdoa. Agora, voltando à questão de idade, vocês já pensaram que Jesus era um homem jovem? Todo mundo sabe, no mundo inteiro, todo mundo respeita a autoridade da figura de Jesus, verdade? Ele tinha 30 anos quando ele começou a carreira dele e 33 quando terminou. Ninguém dizia, ele é muito jovem, não tem nenhuma experiência, não tem nenhuma responsabilidade, precisa crescer, precisa chegar a uma idade mais adulta para ter experiência. Isso é o homem Jesus. Agora, o Cristo que Jesus manifestava, ou seja, esse amor incessante com que Deus se revela à consciência de cada um de nós, esse Cristo não tem uma história humana de 30 anos. Esse Cristo é eterno. Ele falou à humanidade antes de Jesus, falou mais claro por meio de Jesus e continuou falando e fala até hoje. O Cristo é o amor de Deus em ação, falando à consciência de cada um. É Deus em ação, é o amor de Deus em ação. Isso está acontecendo. Esse é o Cristo. Esse Cristo não nasce, não morre e não tem nenhuma idade. Ele fala eternamente ao coração do homem, à consciência do homem. Então, nós não podemos pensar que o Cristo é um bebê numa manjedoura. Jesus era um bebê numa manjedoura. O Cristo é eterno. O Cristo fala ao coração da humanidade eternamente. O Cristo não é nem pequeno nem grande. Não tem nem começo de dias, nem fim de dias. O Cristo é uma consciência do amor redimindo a humanidade, amando a humanidade. Então, não existe um bebê Cristo, existe um bebê Jesus. É uma confusão dizer o menino Cristo. Não, o menino Jesus. Jesus nasceu, era pequenininho. Era uma ideia incipiente que se manifestava para a humanidade e apareceu sob a forma de um bebê e depois cresceu. Mas o Cristo não é isso. O Cristo fala com nossa consciência hoje. E não tem idade. E está revelando a cada um de nós que a idade é uma imposição do pensamento humano que não deveria limitar ninguém a pensar, bom, agora eu tenho 60, 65, 70 anos, eu tenho que me aposentar. É obrigatório, é compulsório, é limitado. Daqui por diante eu tenho recursos limitados, porque eu vou me aposentar. O Cristo não se aposenta. O Cristo não depende de um salário da Previdência Social. E ele está falando à consciência humana, mostrando que cada um tem tudo o que precisa para se manter em atividade. E a atividade produz tudo o que precisa para a vida. Então, eu gosto de pensar que Jesus não era uma criança, mas ele cresceu como um menino. E na experiência de Jesus, assim como na experiência de Mary Baker Eddy, nós podemos ver episódios que ocorreram em determinadas épocas. Na vida de Mary Baker Eddy, eu contei um episódio que ocorreu quando ela tinha 80 e quantos anos. Aos 44 anos, quando ela ainda não conhecia, ela ainda não tinha tido essa revelação do amor de Deus que cura, ela sofreu um acidente no qual ela teve lesões
na coluna que diziam que seriam incuráveis. Num dado momento de sofrimento muito grande, ela pegou a Bíblia, leu uma cura de Jesus e teve um vislumbre da realidade espiritual da presença de Deus, da realidade espiritual do homem como filho de Deus. Nesse momento, ela se curou dos efeitos de um acidente que parecia que podia deixá-la paralítica para o resto da vida. Ela se levantou, se vestiu e se deu conta de que ela tinha descoberto a ciência que Jesus conhecia e que a missão, a obrigação que ela tinha a partir desse momento era dar esse ensinamento à humanidade. Não é que no momento ela soubesse tudo que ela ia fazer ou como. Ela teve que passar os próximos 45 anos da vida dela burilando para poder articular o que ela tinha descoberto e entregar à humanidade uma ciência que se pode praticar, que está explicada nas obras dela, principalmente em ciência e saúde, e principalmente nas atividades da igreja que ela fundou. Isso tudo é completamente separado do tempo e da idade das pessoas. Não é o tempo que determina a maturidade de coisa nenhuma. A maturidade é o crescimento com que cada um de nós começa a compreender melhor o que é Deus, compreender melhor o que Jesus ensinou, sentir melhor esse amor infinito de Deus que mandou Jesus à humanidade, que mandou Mary Baker Eddy à humanidade e que mantém a Igreja da Ciência Cristã para transmitir esse amor. Isso foi um episódio na vida de Mary Baker Eddy aos 44 anos. Há um outro episódio interessante na vida dela aos 12 anos. Uma criança, o que uma criança sabe? Ela estava no caminho de progredir para entender essas coisas. Aos 12 anos, Mary Baker Eddy, cujos pais pertenciam a uma denominação protestante muito severa, muito austera, que era o normal naquela época, nos anos 1830, 1840, no mundo inteiro. O cristianismo que se ensinava era de uma grande austeridade. E eu gostaria de fazer um parênteses aqui, dizer, ser estrito, ser austero, ser severo com os conhecimentos que Jesus deu, ou que Mary Baker Eddy deu, não é ser absoluto. É muito humano ser estrito e ser severo. Ser absoluto é pensar só na verdade que Deus conhece e não se preocupar com determinar como as pessoas têm que agir. Há uma grande diferença entre ser estrito, ser severo, e conhecer a verdade de Deus de forma absoluta, onde não há necessidade de severidade nem de punição. Mary Baker Eddy, aos 12 anos, estava se rebelando contra esse ensinamento austero. Não pode isto, não pode aquilo, é perigoso, é proibido. Ou se você fizer, vai acontecer tal e tal coisa. Há uma condenação nessa severidade. Há uma condenação nesse pensamento estrito. Ela não suportava isso, porque para ela não tinha sentido. Ao não ter sentido, ela se rebelava contra a autoridade do pai e da família e da igreja. Aos 12 anos, num dia em que ela ouviu uma conversa sobre essa teoria do castigo de Deus, ela se rebelou e ficou doente. Uma criança se rebelou e ficou com febre. E os pais estavam muito preocupados. E a mãe de Mary Baker Eddy, que também não concordava com essa história da severidade de Deus, disse a ela: por que você não ora procurando o amor de Deus, em vez de ter medo do castigo de Deus? Mude o seu pensamento em outra direção, procure o amor de Deus. A menina concordou com a mãe. Ao orar, ela procurou o amor de Deus. Ao procurar o amor de Deus, ela encontrou o amor de Deus, e o amor de Deus a encontrou. E nesse momento ela se libertou completamente do medo à severidade do castigo de Deus. Isso a colocou numa senda de pesquisa e de descoberta espiritual completamente diferente.
que a levou, anos mais tarde, a ter esse vislumbre da realidade de Deus e curar-se de um acidente. Vocês estão vendo a linha da vida dela, ela teve uma realização maravilhosa aos 80 e poucos anos, outra aos 44 e outra aos 12. Não importa a idade, cada um de nós está no auge do momento oportuno para entender a Deus e encontrar não o que nós queremos, mas aquilo que Deus está providenciando, que é a harmonia. O que Deus faz não é isto ou aquilo, revela a paz, a harmonia, a solução. Jesus também teve um episódio interessante aos 12 anos. Ele estava com os pais, indo junto com uma multidão a uma localidade em Jerusalém, porque era um feriado religioso e eles tinham que se apresentar. No caminho, ele se extraviou, aliás, no regresso, ele se extraviou. Vocês já leram esse episódio na Bíblia. Eu não estou contando os detalhes, eu quero contar a essência de como eu vejo isso. Ele se extraviou na multidão, ao voltar da cidade de Jerusalém, e os pais ficaram assustadíssimos, porque na multidão eles não sabiam onde estava o menino. Agora, qual de vocês, tendo um filho, numa multidão, se de repente perde o controle, não sabe onde está o filho, não ficaria desesperado? Qual a mãe, nos dias de hoje, não levaria um susto tremendo e dizer, onde é que ele está? Bom, foi o que aconteceu com a mãe de Jesus, a ponto de que eles procuraram por 3 dias e finalmente o encontraram no templo. E a primeira coisa que ela fez foi passar um pito nele. Como qualquer mãe diria, por que você fez isso conosco? Nós estamos tão nervosos procurando você. Sabe o que ele respondeu? Vocês sabem o que ele respondeu? Você não sabia que eu estou ocupado com os negócios do meu pai? Você não sabia que eu tenho o que fazer na casa do meu pai? Ele tinha 12 anos. E ele estava conversando com as autoridades do templo. Ninguém disse, sai daqui, pirralho, você tem só 12 anos. Ele estava conversando com eles na casa do pai dele. Ele sabia onde era a casa do pai dele, ele sabia onde ele morava, ele sabia qual era a identidade dele. Todo cartão de identidade diz onde você mora, o endereço, quem é seu pai e qual é a sua atividade, certo? Não é isso que diz uma cédula? Ele sabia qual era a dele, a casa dele era o templo, o pai dele, era Deus. E ele estava ocupado com os assuntos do pai dele. E ele teve que dizer para a mãe, você não sabia que era isso que eu tenho que fazer? Ele não estava perdido, ele não estava extraviado. Com 12 anos, Jesus tinha a maturidade espiritual para saber quem ele era e o que ele tinha a fazer. Eu creio que todos nós temos que saber quem nós somos. E não dizer, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas ter a disposição de perguntar para a inteligência infinita que governa o universo, que é Deus, o que eu posso fazer para servir? Como é que eu posso ser melhor para servir a Deus e a humanidade? Essa oração vai muito mais longe do que eu quero fazer o que Deus quiser, mas de repente Deus quer uma coisa diferente da minha, né? Não, isso é humano. Deus não quer nada. Deus é. A vontade de Deus é o amor de Deus. A vontade de Deus é a inteligência de Deus. E a vontade de Deus está sendo feita. Nós podemos nos rebelar contra ela, mas ela está sendo feita. E só pode trazer bênçãos. Esse Cristo está eternamente falando à consciência humana. Porque tem autoridade. Não depende da idade. E não há acúmulo de tempo ou de anos que possa deteriorar ou diminuir a capacidade de cada um de fazer essa oração. Como posso servir melhor a Deus e a humanidade? Superar a idade, vencer a idade, não é voltar a ser jovem.
é ir para frente. Caminhar por terrenos onde você não caminhou ainda. Aprender coisas que ninguém sabe até agora e você vai aprendê-las. É uma atividade mental e espiritual que te leva para frente. Isso mantém você em plena forma e em plena atividade a qualquer idade. Não é necessário acumular maior número de vezes debaixo do relógio de sol, deixando que aquela sombra passe, contando quantas vezes ela passou, ou quantas vezes a Terra girou, ou quanto tempo levou para a Terra girar, e o que tem isso a ver com a minha idade. Isso não é necessário, não é isso que determina a sua utilidade, a sua capacidade de servir a Deus e a humanidade. Nós temos esses exemplos de Jesus, de Mary Baker Eddy, e todos nós conhecemos exemplos de pessoas que nós conhecemos, que foram restauradas à saúde por meio da oração como ensinada na ciência cristã, baseado no que eu disse antes, tudo aquilo. Como é que é? Eu disse agora há pouco, tudo aquilo que eu sei, mas gosto de ler. Tudo aquilo que mantém o pensamento humano em linha com o amor desprendido de ego, despojado de ego, recebe diretamente o poder divino. Não tenham medo de se despojar do seu tesouro mais ambicionado, colocando-o na mão de Deus. Não tenham medo de perder alguma coisa, porque o amor de Deus vai na frente e já tem preparado muito mais do que aquilo que você pode imaginar. Eu gostaria de contar a vocês uma história de cura de um menininho de 4 anos. Eu contei a história de um octogenário, contei uma cura do meu pai quando ele era um senhor de idade. Agora eu vou contar a história de um menino de 4 anos. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido essa história. Uma amiga minha estava viajando de férias, num acampamento de férias na montanha, num lugar no norte do estado de Nova York. Uma zona montanhosa muito bonita, mas muito retirada, muito longe de toda a cidade. E era um lugar onde não havia sinal telefônico para telefone celular. Então quem estava lá estava realmente isolado na montanha. E numa refeição, o menininho estava sentado numa dessas cadeiras altas para criança, e alguma ele fez e caiu. Imediatamente começou a chorar e dizendo que estava doendo o braço começou a inchar, e o menino dava a impressão que alguma coisa tinha acontecido com o braço dele. A mãe imediatamente orou, ela era cientista cristã, tratou de acalmar o menino, não tinha como telefonar para ninguém, porque os celulares não funcionavam. Ela e o marido pegaram o menino, desceram a montanha de carro e foram até um lugar onde tinha telefones públicos, porque eles ainda não conseguiam usar o celular. Ela me telefonou dizendo o que tinha acontecido. E a primeira coisa que me ocorreu dizer a ela foi: ele nunca caiu da presença de Deus. Ninguém pode cair fora da presença de Deus, em algum lugar duro e estranho que possa machucar. Ele está na presença de Deus com plena maturidade. Diga isso para ele, porque ele sabe isso. Quando ela saiu do telefone, ele tinha parado de chorar. Voltaram para o acampamento e, chegando lá, o menino estava calmo, brincando, mas ele não tinha movimento no braço. E o pessoal do acampamento ficou assustado, disse que ela tinha que voltar à cidade, tinha que voltar a esse vilarejo que eles tinham encontrado para levar um posto médico para ver o que tinha acontecido. Diante da pressão do pessoal do acampamento, eles foram. Chegaram ao posto médico, o médico não estava de plantão, tinha um atendente, um paramédico, um enfermeiro. Tiraram uma radiografia, não acharam nada na radiografia e mandaram o menino de volta para a montanha. Em um par de dias, o menino estava brincando com movimentos e tinha desaparecido tudo. Passaram mais alguns dias, eles desceram e voltaram para casa. Eles moravam em Boston. Voltaram para Boston e o menino estava brincando e se movimentando normalmente.
e receberam um telefonema do posto de saúde lá de cima, dizendo que agora o médico tinha chegado e tinha visto a radiografia, tinha encontrado uma fratura. Então, que o médico de lá recomendava que eles, na cidade, fossem a um médico para tratar do menino, porque eles tinham constatado que tinha uma fratura. Quem leu a radiografia não sabia o suficiente. Eles levaram o menino e a radiografia velha a um médico, eles tiraram uma radiografia nova e não tinha fratura. O menino estava completamente curado. Tudo isso aconteceu no espaço de uma semana. Agora, quem é mais receptivo? Um senhor de 80 anos ou uma criança de 4? Não faz nenhuma diferença. A maturidade espiritual de ambos era receptiva ao conhecimento de que o amor de Deus está em ação. E o amor de Deus restaura, porque ninguém pode cair para fora da presença de Deus. Ninguém pode cair num lugar inóspito, como um chão duro, ou qualquer outra coisa. Eu gosto muito de pensar, de novo, na trajetória de Mary Baker Eddy. Nos episódios da vida dela, e quando eu os olho de trás para frente, começando pelo processo judicial, até a idade mais... Mas que? Tem. Obrigada. A vida dela é um exemplo de que não importa a idade da pessoa. Quando Mary Baker Eddy era pequenininha, com 4 ou 5 anos, não se sabe exatamente a idade, as irmãs, um pouquinho mais velhas, na escola, gostavam muito de exibi-la, porque ela era muito bonitinha e muito inteligente, era uma criança assim que chamava atenção, e as irmãs gostavam de usá-la como mascote, exibia a irmãzinha. E um dia, na escola, sentaram a menina em cima da mesa, na frente de toda a classe, e perguntaram: Mary, o que você vai fazer quando você for grande? Quando eu for grande, eu vou escrever um livro. E ela escreveu um livro que o mundo inteiro está lendo. Não é que naquela época ela soubesse o que ela ia fazer, mas a capacidade, a intuição espiritual de dar algo já existia. E cada um de nós pode se pôr em linha com o amor de Deus e receber diretamente aquilo que é o poder de Deus. Vocês lembram do relógio de sol? Nunca se identifiquem com o tempo. Não se coloquem em nenhuma posição debaixo daquele relógio, nem daquele, nem deste, nem deste. Nem daquilo que a sociedade de hoje faz com as pessoas. Fulano de tal 45, fulano de tal 33. Vocês não estão debaixo dessa categoria, nenhum de nós está. Porque nós temos um só Pai, é Pai de todos. Nós somos todos filhos. E a nossa idade é a idade do nosso Pai, eterna. Está constantemente se manifestando. E a ciência do cristianismo, a ciência que Jesus sabia e que Mary Baker Eddy trouxe para a humanidade desta época, está aqui agora, é atual, é contemporânea, é mais adiantada do que esta época e vai permanecer. Nós somos muito gratos por conhecer essa grande verdade para sempre. Muito obrigada.